Oi, gurizada! O tema do vídeo de hoje é como se organizar para morar sozinha e ser independente financeiramente, vindo de alguém que já se mudou 3 vezes de casa sozinha. E eu vou contar para vocês coisas que ninguém me contou, que eu gostaria que alguém tivesse pegado o vídeo do YouTube e colocado bem assim na minha frente, igual eu tô fazendo com vocês, e me explicado. A primeira coisa que você tem que fazer depois que você decide que você quer morar sozinha, que você quer ser independente financeiramente, é você ver onde você quer morar, claramente, e qual o custo de vida que é morar naquele lugar, entendeu? E custo de vida, eu digo, é de aluguel, é de mercado, é de água e luz, porque tem lugares que água e luz é mais caro que outros. É de questão de bairro também, não adianta você pesquisar lá no Google quanto é para morar em tal lugar. Não, você precisa ver quais são os bairros mais seguros, em qual bairro você quer morar, ver ali na OLX quanto mais ou menos é o aluguel naquele lugar, entendeu? Então você precisa dar uma pesquisada bem boa antes de dar esse passo tão grande na sua vida. Já nesse mote, depois que você pesquisar, depois que você ver, depois que você falar assim, não, realmente eu quero morar aqui, eu aconselho muito que você tenha tempo antes de você ir. Tipo assim, eu decidi que eu quero morar sozinha, que se for, tipo, na cidade dos seus pais mesmo, ou na própria cidade que você já mora, melhor ainda. Mas assim, se dê um tempo para você poder organizar financeiramente, para você dar esse passo que você quer dar. Então, tipo assim, eu quando fui fazer esse passo, eu me organizei ali 1 ano e meio, 2 anos antes de fazer isso. Então, eu tive bastante tempo. Mas se você não tem, tenta se organizar ali, tipo, 6 meses, 3 meses, para você conseguir juntar um dinheiro. Porque, tipo assim, é outro conselho que eu dou. Não vá com dinheiro contado, com moedas contadas, gente, porque não é uma coisa simples assim. Você vai acabar gastando mais do que o que era para você gastar, porque sempre tem surpresa. Então, assim, tente se dar tempo para se organizar, sabe? Eu sei que é um sonho muito grande, que às vezes a gente não aguenta mais onde a gente tá. Não sei quais são os seus motivos para você estar vendo esse vídeo, mas tenta dar uma segurada para você conseguir dar esse passo de uma forma mais certeira, de uma forma que te deixe mais segura. Então, assim, um conselho que eu dou para você conseguir ir poupando esse dinheiro, tente economizar de todas as formas possíveis. Evite rolê com amigos, evite sair muito para comer. Claro, não deixe 100% de fazer isso, porque isso pega muito da nossa saúde mental. A gente precisa de contato humano, a gente precisa socializar, precisa comer uma coisa diferente. Mas se você tem costume de, sei lá, comer 5 vezes, come só uma, duas, entendeu? Tenta dar uma segurada mesmo para você ir respirando, para você ir preparada, para você tentar ser pega de surpresa o mínimo possível. Porque, tipo, se mudar, ainda tem aquela coisa de pagar caução, se for preciso, se você não tiver fiador. Às vezes você precisa pagar algum tipo de manutenção. Às vezes você tem que levar a sua mudança, ou às vezes você tem que comprar móveis lá. E esse já é outro ponto que eu queria falar. Quando você for fazer a conta dos móveis, lembre que tem frete que você precisa pagar, que tem um montador que você precisa pagar. Faça uma lista de compras necessárias. Em primeiro lugar, eu preciso comprar isso. Em segundo lugar, eu preciso comprar isso. Porque às vezes você aluga um apartamento que tem bastante coisa, mas às vezes você vai entender que é melhor para um apartamento que não tem nada e ir comprando as suas coisinhas, dependendo das suas condições. Então, assim, faça uma lista de prioridades. O que que você precisa comprar primeiro, o que que você precisa comprar depois. E outra dica que eu dou também é, antes de você pensar em decorar o seu apartamento ou sua casa, que seja, primeiro tenha os móveis que você precisa lá dentro, sabe? Tenha seu liquidificador, tenha seu micro-ondas, tenha suas coisas. Aqui em casa, ó, aqui vocês podem ver, não tem quase nenhuma decoração, porque eu me mudei pra cá tem um ano. Então, assim, agora que eu terminei de comprar todos os meus móveis, agora que eu vou pensar em decoração. Então, é assim mesmo, são passos devagar, entendeu? Então, assim, outra coisa que eu digo é tente não se comparar, sabe? Porque cada pessoa tem o seu processo, tem gente que vai ser mais privilegiada que outra, tem gente que vai ter tido um emprego que vai ter recebido mais que você e ter conseguido juntar mais dinheiro que você. Então, não é sobre o processo dos outros, é sobre o seu processo. Então, vá devagarzinho, comprando as suas coisas. Uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça é que a primeira vez que eu fui morar sozinha, eu comprei muitas coisas que eu podia. Então, tipo, primeiro a gente compra o que a gente pode, depois a gente compra o que a gente quer. Então, esse por ser o meu segundo AP, como eu me mudei de cidade, né? Como eu me mudei de estado, eu tive que vender tudo que eu tinha da outra casa. Então, quando eu me mudei pra cá, eu já estava um pouco mais preparada e eu consegui comprar várias coisas que eu queria, inclusive esse sofá que tá aqui atrás. Era o sofá que eu botei na cabeça que eu queria e eu consegui comprar, que era uma coisa que na outra casa eu não teria conseguido. Então, existe um processo nisso. Então, entenda que a sua primeira casa, talvez você não vai ter tudo que você queria nela, mas pode ter certeza que futuramente você vai ter outra casa, você vai conquistar novas coisas que vão ser melhor ainda do que o que você está podendo agora. Então, foca em ter o essencial, não precisa ser do melhor, do mais caro. Compra o que você pode e conforme as coisas forem melhorando, você vai trocando as coisas de casa e tá tudo certo. E financeiramente falando, eu aconselho você ter sempre uma reserva de emergência, você ter sempre assim, 1, 2 meses
do dinheiro que você precisa para sobreviver já guardado, porque daí se acontecer alguma coisa, sei lá, o seu trabalho não der certo, você acabar ficando doente, você precisar de alguma coisa, você vai ter um dinheiro guardado, uma reserva de emergência. Então, assim, essa é a conta que eu penso que você tem que fazer antes de sair de casa. É um dinheiro que dê para você se mudar, para você, sei lá, pagar um calção, comprar os móveis necessários e sobre mais um pouquinho para alguma emergência e ainda sobre mais um pouquinho para quando tudo se estabilizar, você ainda tem um dinheirinho guardado, entendeu? Então, por isso que eu falo que você precisa, às vezes, de tempo para você se organizar. Ah, esse mês eu trabalhei, ganhei mais dinheiro. Em vez de você gastar mais, não. O dinheiro que sobrou, deixa para pagar as contas do mês que vem, guarda ele. Porque vai que mês que vem você fique doente, vai que seu cachorro fica doente, vai que acontece alguma coisa que a sua família precisa, vai que, entendeu? Você tem que estar preparada sempre para alguma coisa acontecer. E às vezes, nessa mudança toda, você vai zerar. Se isso acabar acontecendo, tenta ao máximo fazer aquela regrinha lá de se proibir, dar uma segurada, dar uma economizada, ver onde você pode economizar, ver o que que você pode estar fazendo para sobrar um pouco mais de dinheiro. E de novo você vai juntando de novo, não tem problema. Não estou falando que você tem que se mudar, ter R$ 1 milhão e sobrar 500 mil. Não é isso. Não, não é, né, não é isso mesmo que eu tô falando, tá? Mas assim, eu tô falando que você precisa ter um chão para você cair. E se acabar não tendo chão, então se desespera também, porque o Deus que te deu essa promessa é o Deus que vai pagar essa conta. Então vamos embora. Também não deixa de fazer as coisas esperando sempre o momento perfeito, porque esse momento perfeito não existe. Como eu disse, você sai preparado para uma coisa, acaba acontecendo 1 milhão de outras coisas, você descobre que você tem que pagar um monte de coisa e tá tudo bem. Não deixa de realizar esse sonho por um momento perfeito, mas também esteja preparada, entendeu? Para caso não tenha um momento perfeito, você pelo menos ter na sua cabeça de que você consegue resolver esse problema e que vai dar tudo certo. Ah, e se for em outra cidade, tipo assim, de onde você mora e você quiser se mudar, tenta ir nessa cidade, ficar, sei lá, uma semana, duas, para você ver apartamento, porque nem sempre os apartamentos bons estão em internet, em OLX ou em, sei lá, Quinto Andar, esse site da vida. Às vezes você vai ter que precisar andar ali num bairro que você acha que é um bairro seguro e vai ver lá na frente dos apartamentos que tem aluga-se ou vende-se, entendeu? Então, tenta ir com um tempo antes para fazer isso. Eu já me mudei 2 vezes de estado. A primeira vez eu fui e fiz isso, foi ótimo. Inclusive, o apartamento que eu achei não estava na internet. E foi eu passeando na rua mesmo que eu achei, foi perfeito para mim. E da segunda vez, que foi esse apartamento aqui, eu tinha alguém para olhar para mim. Então, para eu não gastar mais, eu confiei em alguém que viesse visitar, fez chamada de vídeo comigo e tudo. E eu acabei já me mudando para esse apartamento antes de visitar ele presencialmente. Então, assim, também são duas opções. Eu aconselho você fazer a primeira, mas a segunda comigo também deu super certo. Então, vai mais ou menos se você tiver uma pessoa de confiança para olhar esse apartamento, esse lugar para você. Eu sou independente, mas a minha família às vezes ainda me ajuda, porque ainda acontece coisas comigo e eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio. Mas, assim, outra dica que eu dou: se você tiver família para pedir ajuda, mesmo você sendo independente, não hesite em pedir ajuda, porque às vezes a gente se coloca na posição de ajudar eles e eles ajudarem a gente. Então, se você tem esse privilégio, quando você puder, se você realmente precisar, não hesite em pedir ajuda, porque nós, adultos iniciantes, nem sempre sabemos de tudo, nem sempre estamos preparados para tudo. É isso que eu falei, o momento perfeito não existe, não dá para a gente prever todas as coisas que podem acontecer. Então, se você tiver o privilégio de pedir ajuda, peça ajuda quando você precisar, se realmente precisar. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem mais vídeos desse tema, comentem aqui embaixo que eu quero trazer mais para o YouTube esse tipo de vídeo. E é isso, me sigam nas redes sociais, Beatriz Gomes Dele, no TikTok, no Instagram. E é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo que eu fiz de bastante coração. Beijo.